Graça e paz, chama viva, tudo bem com você? No vídeo de hoje, o missionário Miguel Oliveira bateu um papo com o pastor César Cavalcante e, sobretudo, ele falou sobre as polêmicas envolvendo o seu nome. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você se tornar uma chama viva e comente neste vídeo o que você acha, qual a sua opinião sobre o missionário Miguel Oliveira. Que Deus te abençoe e um bom vídeo. Você tem 14 anos. Como é que você está lidando com tanta gente falando mal de você? Veja só, você já me conhece, né? Então, eu sou um teólogo. Eu nunca vi muitos vídeos seus assim na internet e tal. Alguns que eu já recebi, tem coisas que eu não concordo. Teologicamente ali e tal, a gente pode uma hora discutir isso. Mas daí discordar, falar, isso eu não concordo, não creio que seja assim, tal. Como eu não concordo com pessoas que têm 30 anos, 40 anos, 50 anos, 20 de ministério, com algumas coisas que eu não concordo. Mas daí a falar mal e agir maldosamente não é minha índole. Como que você lida com as pessoas que falam mal de você assim, mais barbaridade? Como que você, com 14 anos, você tem que rede de apoio você tem? Tipo assim, emocional. Você falou que pregou, sua mãe se converteu, sua mãe é da igreja. Minha mãe é da igreja. Como que é você nessa parte aí? Que rede de apoio você tem em casa para isso? Em casa, minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher de oração. Agora, rede de fé, rede de apoio, primeiro é minha igreja. Aliás, primeiro é Deus, segundo a minha igreja. Terceiro, meu pastor presidente. E quarto, o povo que eu tenho. Os 1.100.000 seguidores que me acompanham nas redes sociais. Pessoas que querem o meu bem, diz Miguel, vai nessa força, vai nessa fé. E quinto, os amigos que me dão palavra, que me aconselham. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém chega aonde eu tô com 1.100.000 seguidores. Eu não consegui chegar a isso aí de um salto do dia pra noite. Você entende? Embora que o crescimento seja rápido, mas a gente tem também amigos, pessoas que nos ajudam, nos aconselham, emocional, tal, tudo. E a força de Deus. É como eu disse, pela minha força, com 14 anos, do jeito que eu estou sendo bombardeado, eu duvido, eu aposto que ninguém conseguiria aguentar o que eu estou aguentando. Mas há uma força, há alguém, há aquilo que nos motiva, aquilo que se acorda de manhã e fala, não, é por ele, é para ele, todas as coisas. Então é isso que me levanta e me ajuda a conseguir. Tá, 14 anos. Você já tem a namorada, não tem? De jeito nenhum, fala aí, pastor. abre o jogo, tá meu amigo. Repreendido. Embora eu seja um cara boa pinta, bem requisitado, viu? Mas... tem os convites aparecem. Com certeza, né, pastor? Mas você acha que está muito novo? Com certeza. Com toda certeza. Qual que é a sua ideia sobre isso? Bem, eu já disse em alguns podcasts, já disse em algumas falas minhas. Eu não aconselho jovens a namorarem ou a casarem nessa idade, de 14 anos. Até mesmo porque está na flor da idade, está se descobrindo coisas, descobrindo experiências. Acho assim, cara, a Bíblia diz assim, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não venham os dias maus a qual eu não tenho. Então assim, cara, é bom os jovens hoje em dia se preocupar com o seu futuro, vida profissional, carreira. Agora, namorar nessa idade eu acredito que é uma responsabilidade grande, porque as pessoas pensam que a responsabilidade é só no casamento. A responsabilidade também é no namoro e no noivado, né? Então, assim, se eu não vou ter responsabilidade no namoro e no noivado, eu também não vou ter no casamento. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou trazer aqui algumas coisas, né? Por exemplo, vídeos seus ou pregações suas que você viu que houve um exagero teológico ou, tipo assim, não é daquele jeito que você... Depois, se você for ver melhor, não é bem assim e tal. Você reconhece algumas... Eu tô falando por mim, né? Eu já preguei lá, eu vejo pregações minhas lá de trás, 20 e tantos anos atrás, eu falo, nossa, não é bem assim, né? Se eu fosse pregar hoje, eu ia explicar melhor e tal. E aí as pessoas falam muito, né? Eu nunca vi uma pregação sua completa, então só o que vem para mim é as partes. Corte. E como que você lida com isso? Você já teve de se retratar? Eu tô falando porque esses dias atrás, o ano passado, o pastor Marco Feliciano, numa pregação lá pelas tantas, falou, a Bíblia
ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Pronto, aí todo mundo foi lá e retratou. Não sei se você lembra. Lembro. Você tem esse momento de retratar, de chegar, porque com 14 anos acho que tem muita coisa ainda para você aprender, conhecer e tal. Pastor César, vamos lá. Com toda certeza, todo pregador já errou. Né? Todo pregador já falou que o púlpito, né, que a base da igreja é o altar. Né? Mas a gente, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, sabemos que o altar é Cristo. E aquilo dali é púlpito. Como diz Neemias, Esdras subiu num púlpito, que era um lugar elevado. Então, como todo pregador erra, eu sou um pregador, sou um errante. Né? Agora eu vou falar uma coisa pra você, César. Acho que pegaram um vídeo no YouTube, que é uma mensagem completa minha, cortaram, esqueceram da mensagem. Esqueceram da mensagem que eu preguei. Partes que eu sou usado nos dons espirituais, que eu fluo nos dons espirituais, cortam, vão lá e degridem. Aí eu penso o seguinte, cara, eu tô desde os meus 3 anos de idade, tô com 14 e 11 anos pregando um evangelho puro, simples e o evangelho de Cristo. O que eu não gosto das pessoas é me deduzir, aliás, a me intitular de algo sem nunca ter ido num culto meu, sem nunca ter participado de uma mensagem minha, de visto um culto meu. Aí estão pegando cortes da internet para poder criticar, ofender. Agora sim, como todo pregador, a gente erra em alguma fala, em algum texto, em alguma interpretação. Você tá entendendo? Mas assim, a pergunta é, você se retrata? Tipo, depois você fala, gente, ó, eu falei assim, mas eu fui estudar melhor, tal, não? Ou você não pensou nisso então, ainda, não faz cara, isso? Como que é? Então, assim, eu quero entender qual o erro bíblico que é. Miguel, você errou então o texto bíblico. Não é assim, não é essa. Muito bem, eu vou lá, me retrato, meus irmãos não é meio assim, aprendi, estudei. Porque, cara, o sábio é aquele que ouve, é aquele que aprende. Não é aquele arrogante que diz, eu sei, você tá errado. Então, assim, aponte o texto bíblico que eu errei, a mensagem que eu errei, que com certeza, como um humilde pregador, eu irei me retratar. Agora, é uma covardia. Eu tenho essa oportunidade. É uma covardia. Fica à vontade, Miguel. É uma covardia, entendeu? Paulo mesmo disse, quando eu era menino, agi como menino, pensei como menino. Hoje não, hoje eu amadureci. Então, assim, cara, será que esses pregadores que tanto me criticam, será que na história, na trajetória que a Bíblia, eles nunca erraram? Eles nunca tiveram erro? Então, cara, é momento da gente tirar a vara de ensinar e colocar o óculos de aprender, entendeu? De entender também que todos nós somos alunos, entendeu? E aqueles que estão aptos para ensinar é aqueles que têm bagagem de história. E mesmo assim erram, como todo ser humano erra, pastor César. Bom, você se inspirou... Porque assim, tipo, se você começou a pregar tão jovem, você não tinha, então, por exemplo, alguém que você ouvia pregar, porque com 5 anos, 4 anos, você não ouve a pregação. Você vai lá e fala o que você sabe, né? Davi o Golias, não sei o que, imagino. Assim que começou. Mas hoje não, hoje você prega uma mensagem. Você vai lá numa igreja e prega um sermão, né? Olha, o texto é tal, tem um texto base, uma introdução, divide em tópicos, não sei o que lá. Quem é que te inspira no sentido dos pregadores? Quem você admira? Quem você tem como modelo? Quem que você ouve? Ao contrário de muita gente, eu sempre assisti o pastor Marco Feliciano. Sempre. Tanto que eu conheço todas as mensagens do pastor Marco Feliciano. Eu tenho um DVD lá em casa, acho que tem mais de 10 anos esse DVD. É o Dia da Aprovação. Acho que é de 1909, vai bolinha. Que é no Gideões. O pastor Marco tá com um casaco branco. É uma mensagem que, cara... Então, pastor Marco, eu cresci ouvindo o pastor Marco. Então, depois, claro que a gente vem a outras referências. Pastor Eliseu. Você ouvia a mesma mensagem várias vezes e tal? Várias vezes. Dia da Aprovação, se eu ouvir 20 vezes, é pouco. Entendeu? Então, assim... Você falou do Eliseu, né? O pastor Eliseu. O pastor Eliseu, o pastor Júnior. Cara, que são meus amigos. Entendeu? O pastor Marcos não tem uma proximidade com ele, mas... O Eliseu Rodrigues recentemente falou... se levantou ali em seu favor, né? Ele é uma espécie de mentor para você? Como que é? Sim, com toda certeza. Todas as pessoas têm um mentorado. Assim como um médico, um dentista, um psicólogo que se aprofundou, ele teve um professor. Olha, eu aprendi com esse cara aqui. Então, assim, tudo que é de proveito, de aprendizado, eu aprendo com o senhor, aprendo com o pastor Eliseu, aprendo com o pastor Marco, aprendo com o pastor Júnior.
com o meu pastor presidente, que é o pastor Massinho. Então, o pastor Eliseu, ele tem me ajudado em questões teológicas. Né? Eu entendo você tem dúvida, tal? Eu falo com o pastor Eliseu todo dia. Todo dia. Que legal. Ontem a gente era 1h pouca da manhã, eu tava falando com ele. Todo santo dia eu falo com o pastor Eliseu. Quando eu não falo com ele, ele me manda mensagem. Miguel, bora aprender? Bora. Ele aí me liga, aí eu... Ele é benção. Tem até aqui na Bíblia tem até umas coisas que eu anotei, ó. Tudo isso aqui é aula do Conversando pastor Eliseu. com ele. Conversando com ele, ó. Tudo isso aqui é aula do pastor Eliseu. Tá? Então, assim, é coisas que a gente aprende, é coisas que passa, né, do nosso aprendizado. Então, mas, vamos lá, então você tem como... porque a minha pergunta é, quem são aquelas pessoas que você se espelha, ou que você gostava, ou que você gosta? Então você falou do pastor Eliseu, o Marco Feliciano, Eliseu, quem mais? Fala aí mais algum. Olha, o pastor Eliseu, o pastor Marco, o senhor, o pastor César Cavalcante, cara, que pessoas que sentam diálogo. Quem mais? Pastor Júnior, né? E pastor Renan, todos eles são meus amigos, cara, pessoas grandes que têm idade. E outros pastores aqui, como, vou mandar um abraço aqui pro pastor, qual câmera que eu olho? Esse aqui, né? Esse aqui. Pastor Ricardo Ítalo, meu amigo, um beijo grande, um beijo do gordo. Então, assim, o pastor Renan, o pastor César, ó, tá vendo? Então, assim, é coisas que a gente vai sentando, vai ouvindo. Eu gosto muito dos debates daqui da rádio. Da rádio. Então, se a gente senta, a gente ouve, a gente aprende. Quando que você se tornou uma pessoa muita gente conhecida, assim, cara? Tipo assim, que... Setembro do ano passado. Pouco tempo. Pouco tempo, faz 8 meses. Eu fui no podcast, contei minha história, contei uma experiência que eu tive. Qual podcast? Podcast, acho que foi o Trendcast, do Pedro Bonfim. E eu fui lá, e eu tinha 2.300 seguidores. O podcast, se eu não estou enganado, tinha 500 seguidores, 2.000, não sei, não lembro. E um corte do dia pra noite, acho que pegou 60 milhões. Caramba. Aí começou a ganhar seguidor. Comecei a ganhar seguidor. De 2.300 seguidores, na semana eu bati 100 mil. E eu comecei a postar uma série de vídeos e tal, tudo. E começou a crescer de uma forma muito rápida. Aí aumentou também os convites, né? Muitos convites para pregar no Brasil fora. Tanto que hoje eu prego quase todos os dias eu prego. Então, assim... hoje você vai pregar em algum lugar? Amanhã... Hoje eu vou pregar, amanhã eu prego. Por exemplo, domingo eu estava no Espírito Santo, Santa Catarina. Não, Santa Catarina não, Espírito Santo. Espírito Santo, aliás, em Vitória, aliás. No aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. E tá andando por aí tudo e tal. E sua mãe deixa? Deixa. E colégio? Colégio eu estudo virtual, como eu já disse. Estudo virtualmente. Você pode... Quem tá me ouvindo em casa, como eu já disse muitas vezes, se você quiser tirar o seu filho da escola e colocar ele para estudar virtualmente, remotamente com certeza. Então, aplicativos e e-mail para isso. Você tá estudando? Que série você tá? Tô no 9º ano. No 9º ano? 9º ano. É o último dessa série agora e depois você vai pro 2º grau. Vou pro 2º grau. Isso. Então esse ano você termina o médio. Não é que... Agora mudou, né? Não, esse ano termina o fundamental. Termina o fundamental pra você ir pro médio. Pro médio. Isso. Teve uma mudança aí E tá, seus pais, cara, como é que fica com esse negócio de você viajar o dia inteiro, toda hora e tal? Bem, não, a minha mãe é acostumada porque, como eu já disse, minha mãe andou comigo desde os meus 3 anos de idade, né? Minha mãe, que era, quando eu não podia andar, ela era minhas pernas, né? Pra poder pregar. Eu e minha mãe, a gente tem histórias de... Cara, se eu for contar aqui... Vocês têm mais irmãos? Tem. Comigo são... Eu sou a rapa do tarde, né? O caçula. Comigo é 4. Legal. E aí você começou a ficar conhecido do ano passado pra cá. E como que tá sendo administrar tudo isso aí, Miguel? Cara, tá sendo loucura, viu? Porque é uma pressão forte e também é uma correria muito grande. Mas com a força de Deus eu consigo controlar tudo, administrar tudo. Entendeu? Tem uma assessoria, tem um pessoal... De câmera, de assessoria, de vídeo e tal. Cuidar de toda a agenda, me ajudar também. Você sempre foi dessa igreja ou não? Não. Já congreguei em outras igrejas. Então qual que é a sua história de igreja? Você é da onde? Você veio... Cara, eu já fui da Deus Amor, eu já fui do Ministério de Madureira. Você ainda é da Madureira. É uma extensão nossa. Assembleia de Desenvolvimento Profético, Pastor Massinho é amigo. Você tá lá há quanto tempo? No Pastor Massinho, vai fazer mais de 1 ano e pouco meses já. Agora o Pastor Massinho eu conheço desde os meus 4 anos de idade. O Pastor Massinho me pegou no colo. Você é de Carapicuíba, né? Sou de Carapicuíba, nascido e criado em Carapicuíba. Fica mais perto ali. E você participa da igreja local, Miguel? Tipo assim, você tem... Com certeza. Tá sempre lá? Com certeza. É uma crítica que eu faço ao pessoal. Porque eu sou dizimista, tomo ceia, eu participo dos cultos, tenho pastor, sou mentorado.
E tem muita gente crítico de internet que não tem pastor. Por exemplo, teve uma fala minha que repercutiu muito, que eu disse no culto. Jesus é meu pastor. Eu peguei e falei, tá amarrado. Não no sentido espiritual. Eu tô falando no sentido ministerial. De ter uma igreja, né? Tem gente que não tem pastor, cara. Não tem igreja, não tem ministério. Entendeu? Tem um monte de itinerante aí ó, que prega Brasil afora e fala assim, ó, eu não tenho pastor, eu não tenho igreja. Cara, é pipa voada. Então você tem não igreja, tem punk, digamos assim, na minha linguagem, não tem punk profético. Não tem punk ministerial. O cara tá uma vez por mês na Santa Ceia, num domingo, dizer assim, não, hoje é dia de eu congregar. Hoje é dia de eu ouvir a palavra, de ser pastoreado. A ovelha que não tem pastor, ela fica solta ao rebanho. Come todo tipo de grama. E quando não tem grama, come lama. Então, assim, é necessário ter ali um curral, pastoreio, para você que é ovelha. Você pode ser o que for, ter o seu punk ali pastoral. E você tem, mas nessa agenda agora não tem como você ter algum tipo de... frequência. Trabalho na igreja local, não, né? Então você não, vai... Não. Porque cada claro, dia tá num lugar. Eu tenho um culto por mês. Na minha igreja, o meu pastor me deu um culto por mês para estar dirigindo sobre a minha direção. É o culto provisão e multiplicação. Quais são esses dias? Segundo sábado do mês. Então todo segundo sábado você tá lá? Tô lá. Aí você que dirige o culto, tá, na igreja local. Exatamente. Legal. E hoje, como que você tá lidando com tantos convites? Como é que é essa questão? Cara, sim. Todo dia você recebe um monte de convite. Né? Sim. Cara, é uma rotina meio complicada, né? Porque, assim, eu estudo, viajo, tenho o meu momento de lazer, tá? Tenho o meu momento de lazer. Só que o meu momento de lazer não está condicionado àquilo que as pessoas querem que eu esteja. Tá? Nunca gostei de play, de jogo, nada contra, mas nunca gostei. Então, assim, meu momento de lazer é outra coisa. Meu momento de lazer é eu ligar aqui para um amigo meu, de videochamada, e a gente dar risada, conversar. Meu momento é quando eu tô com o Gabriel, meu motorista. Gabriel, e aí, cara? Vai casar nunca? Vai ficar titio, papai? Aí já acaba com a raça do Gabriel também. Pronto. Vai ficar nessa história aí. Então esse é o meu momento de brincadeira, cara. Então assim, às vezes ali quando eu chego na cidade, no estado, o pastor fala, amiga, vamos tomar um sorvete, vamos não sei o quê, vamos andar pela cidade, vamos conhecer os pontos turísticos. Então assim, tem sido loucura. Claro que hoje eu também controlo o meu descanso. Hoje quase... eu tava tendo um pico esses dias de 5 dias sem dormir, cara. Passei no médico, o médico falou assim, pô, se ele não dormir vai dar um colapso no... Uma coisa atrás da outra. Tá? Não, cara, é uma loucura. Então assim, hoje... onde que tá o meu descanso? Meu descanso tá ali. Quando eu vou pegar o voo, eu sempre chego 2 horas antes, com medo de perder. Meu descanso tá quando eu chego ali, eu sempre viajo pela parte da manhã. Já perdeu o voo? Já. Nossa, é horrível, cara. É horrível. E fora que tem que pagar aquela maldita taxa, né, mano? Mas aí você perdeu, né, velho? É horrível. E aí não dá nem pra reclamar da pessoa que pagou a passagem. Eu perdi. Eu tava lembrando aqui. Você perdeu qual? Fala uma aí. Eu perdi esses dias agora indo pra Maceió. Do pastor João. Conhece o pastor João? Não. Pastor João, te amo, tá, pastor? Te ama, mas perdeu o voo, né? Perdi o voo, né, cara? Não, foi o trânsito de Guarulhos. Foi pegar, o voo tava pra 2h40. Saí de casa meio-dia. Não chega. Não chega. Os caras firma? Não chega. Cheguei 2h20. Aí fui desesperado, né, cara? Tentar. Cara, preciso viajar e... Tem como não, filho? Eu falei, ixi. A minha sorte é que eu fui no guichê da companhia e consegui marcar pra noite, às 8 horas. Conseguiu chegar lá depois do culto? Não, consegui chegar meia-noite. Perdeu o culto, aquele culto lá você perdeu. Perdi. Aí falou no outro dia. Falei no outro dia, tive que ficar mais 2 dias lá. Chegamos ao final desse vídeo. Obrigado por chegar até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa a sua opinião. Deixa o seu comentário, pois é muito importante para nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.